a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Vamos dar um salto para a gente continuar na história da figueira, mas preste atenção que no meio do caminho aí, Marcos vai nos contar a história de Jesus entrando no templo e virando as mesas dos cambistas, dizendo para o povo que estava ali que eles fizeram da casa de Deus um covil de salteadores. Mas vamos voltar para a história da figueira, para a gente manter o foco, versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Meus irmãos, esse texto narra a única vez, pelo menos das registradas, que Jesus faz um milagre que gera morte. Todos os outros milagres de Jesus geravam vida, cura, restauração. Mas dessa vez, Jesus se encontra com uma figueira, e em vez de restaurar, ele a faz murchar, secar, morrer. Por quê? Se olharmos para esse texto num olhar apressado, podemos ser tentados a enxergar um Jesus um tanto caprichoso, que vai buscar frutos fora de época, porque o texto diz que não era tempo de figos, e não encontrando, fica chateado, usa seu poder para amaldiçoar a figueira, e depois, quando questionado pelos discípulos acerca do que aconteceu, dá uma lição aos discípulos dizendo: olha, viu o que eu fiz? Se vocês crerem sem duvidar, vocês poderão fazer coisas semelhantes. Se vocês orarem com bastante fé, poderão fazer coisas semelhantes. O que vocês quiserem, vocês podem fazer. E aí parece, se você entender Jesus como alguém caprichoso, que ele também está ensinando os discípulos a manipular poder espiritual segundo a sua vontade, como mimados também. Entretanto, um olhar um pouco mais profundo nos vai revelar lições muito preciosas que estão mexendo muito com o meu coração também, espero que mexam com o seu. Primeiro, a gente tem que entender que essa figueira foi usada por Jesus para simbolizar algo maior, para representar pessoas. Como nós sabemos disso? Primeiro, perceba que ele fala com a figueira diretamente, como a quem personifica a figueira.
como quem responsabiliza a figueira. Segundo, a gente vê que na Bíblia, muitas vezes, árvores são usadas para ilustrar vidas humanas. E geralmente, dependendo do contexto, um certo tipo de árvore é escolhida para simbolizar alguém ou um certo grupo. Por exemplo, no Salmo 92, o justo é equiparado à palmeira e ao cedro do Líbano. Por quê? Porque são árvores vigorosas, são árvores fortes. Em Isaías 61, Deus diz que fará o povo restaurado dele ser como uma plantação de carvalhos, os chamados carvalhos de justiça. Por quê? Porque carvalhos são árvores que vivem centenas de anos. E o Senhor estava dizendo que ele faria uma obra que atravessaria as gerações. Em João 15, Jesus se apresenta na imagem de uma videira, a videira verdadeira, um grande símbolo de vida, de alegria. Mas algumas imagens negativas também aparecem. Por exemplo, lá em Juízes 9, um homem mau chamado Abimeleque é equiparado a um espinheiro, que não dá fruto, que não dá sombra e que é perigoso. Mas curiosamente, quase sempre que a figueira aparece na Bíblia, ou os figos aparecem na Bíblia, eles representam o povo de Deus. O figo, ele é um fruto muito apreciado no Oriente Médio até hoje. Naquele tempo, ainda mais. É um fruto de um sabor muito peculiar, é um fruto muito nutritivo e é um fruto a quem os antigos atribuíam valor medicinal, terapêutico. Por isso se espera que o povo de Deus dê um fruto como de um figo. Um fruto que seja nutritivo, que seja saudável, que seja saboroso. E em Lucas capítulo 13, você vai ver Jesus contar uma parábola sobre uma figueira que não dá fruto. E ele conta essa parábola no momento em que ele está exortando o povo de Jerusalém. E ele fala sobre um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, em meio às videiras, e estava esperando que aquela figueira desse fruto, e a figueira não dava fruto, e ele vai perdendo a paciência com a figueira, e ele quer cortar a figueira. Observe como isso é simbólico. Ele acabou de secar uma figueira. Ele tinha antes contado uma parábola sobre uma figueira que não dá fruto e o dono quer cortá-la. O contexto também nos elucida esse texto. Tanto em Mateus 21, onde aparece essa cena, quanto agora em Marcos 11, o contexto é amplamente ligado, está amalgamado praticamente com a entrada de Jesus no templo. Observe que Marcos ele faz uma pausa. Ele conta a história da figueira, depois ele conta a entrada de Jesus no templo, onde ele vira as mesas dos cambistas, critica o que está acontecendo ali, diz que aquelas pessoas estão sendo enganadas pelos cambistas, que estão sendo roubadas por eles, e depois Marcos volta com a história da figueira. Então é importante que a gente entenda que essa figueira representa pessoas. E não só pessoas daquele tempo. Representa pessoas do nosso tempo. Essa figueira também nos representa. O que a figueira fez de errado? Vamos pensar. Jesus está caminhando por ali. E ele tem fome. E ele vê uma figueira cheia de folhas. E aqui vale a gente conhecer um pouquinho de botânica. Até uma boa lição para quem pensa que conhecimento científico não tem valor para compreendermos as coisas de Deus. Esse texto é uma prova que o conhecimento científico, bem usado, nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Nos ajuda a elucidar a verdade de Deus. Não sei quem conhece uma figueira.
A figueira é uma árvore bem interessante. E eu estava ontem estudando mais, pesquisando mais sobre a figueira, e tem mais de 700 tipos de figueiras diferentes. Mas essa figueira aqui do Oriente Médio, ela pode ser um tanto quanto equiparada, para quem conhece uma figueira aqui, com uma figueira que é mais comum aqui no Brasil, que é a figueira chilena. Não sei quem já viu. Mas se você colocar no YouTube figueira chilena, você vai ver. Não agora, né, gente? Depois. A gente é curioso, não vou botar agora. E você vai ver que em certa época do ano, todas as folhas da figueira caem. E ela fica sem folhas. Então vem um tempo de primavera, vem um tempo de renovo e as folhas voltam. Só que enquanto as folhas estão crescendo, já está aparecendo na figueira os primeiros frutos. E os antigos diziam que eram os frutos mais saborosos, os mais gostosos, eram os primeiros frutos da figueira. Então, quando ela está carregada de folhas, ela já vai ter alguns frutos ali. Mas o que aconteceu? Não era tempo de figos. Então estavam todas as figueiras sequinhas, os galhinhos secos, sem folhas. Porém tinha uma cheia de folhas. Jesus, com fome, disse: eu vou lá pegar um fruto nessa figueira, que está dando fora de tempo, inclusive. E quando ele chega lá, ele mexe nas folhas, remexe os galhos, ele não encontra nada a não ser folha. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira. E, gente, essa figueira, ela retrata muito as nossas vidas, especialmente nesse tempo em que somos tão estimulados a aparentar, a aparecer, a se autopromover. Essa figueira representa a nossa tentativa de atrair, de impressionar, de seduzir, de se destacar, mas sem frutificação real. Nesse tempo nosso, onde a internet é tão forte, isso se potencializou. Há uma grande preocupação em mostrar que se é. E uma preocupação reduzida, às vezes nula, de ser de fato. Inclusive, tem gente que ensina hoje você a vender. Não importa se você tem produto ou não. Não importa se você entrega ou não. O que importa é ter alguém para comprar. Há quem ensina hoje o tão falado posicionamento, que eu penso que se for feito com justiça, com integridade, revelando algo real, é importante. Mas tem muita gente se posicionando em lugares onde nunca esteve. E isso vai gerando uma sociedade de mentira. Isso vai gerando um grande campo de figueiras cheias de folhas, mas sem fruto, e fica todo mundo com fome. Uma cultura de mentira vai acontecendo, gente. O nosso país, se eu não me engano, é o país que está mais viciado em jogos de azar no mundo hoje. Onde mais cresce, se eu não me engano. Porque nós temos uma cultura de pessoas que mentem e que ficam dizendo para os outros na internet: ah, eu ganhei, ah, é muito bom, ah, eu me dei bem, acabei de ganhar 5.000 reais. E a pessoa faminta corre essas figueiras, mas só tem folha, elas não se alimentam, pelo contrário, elas perdem. É a mesma coisa que acontecia no templo. O templo estava tão vazio de verdade, de Deus, da palavra de Deus de verdade, de comunhão com Deus de verdade, que as pessoas eram atraídas para ele, mas quando chegavam lá só perdiam, só eram roubadas. E quando nós ficamos aparentando o que não entregamos de fato, nós roubamos o tempo das pessoas, a vida das pessoas, a atenção das pessoas, a energia das pessoas. Jesus se sentiu roubado. Ele caminhou até a figueira, gastou a santa energia dele para ir até a figueira. Usou os santos braços dele para mexer nas folhas e disse: ué,
Você me enganou. Você me iludiu. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque essa foi a única vez que de Jesus saiu morte. Porque Ele odeia isso. Foi o que Jesus mais detestou, mais combateu. Foi essa hipocrisia que engana as pessoas. Porque não é sobre enganar a Deus. Deus não se engana com o nosso marketing. É sobre enganar as pessoas. Porque a prova não vem num dia espetacular. A prova vem no dia a dia. O exame de Deus vem no dia a dia. Deus em Cristo é a revelação de Deus no nosso dia a dia. Era um homem com fome, querendo se alimentar, mas não acha fruto. Jesus diz que um dia Ele vai examinar, Ele vai julgar as obras dos homens, Ele vai colocar uns à sua direita, outros à sua esquerda. E os da direita Ele vai dizer: olha, vinde benditos, porque vocês frutificaram, vocês deram de comer ao faminto, abrigaram quem não tinha abrigo, visitaram o enfermo, consolaram o preso, vocês deram frutos, mas vocês não. E, gente, aquelas pessoas que deram fruto não se prepararam para um dia especial para dar o fruto, não. Era no dia a dia. Tanto que eles perguntam: Senhor, nós fizemos por Ti isso? Como? Quando? No dia a dia. Essa visita de Jesus às nossas vidas acontece no dia a dia, quando gente comum, gente simples como eu e você, se aproxima da gente na expectativa de ter um fruto, porque folha tem na gente. E não encontra. É nessa frustração que nós geramos nas pessoas no dia a dia ao se aproximarem da gente. De longe, parece uma bênção. De longe, parece maravilhoso. Mas quando você chega perto, não tem. Não tem amor de verdade, não tem graça de verdade, não tem vida de verdade, não tem fruto de Deus de verdade. Meus irmãos, meu coração se estremece com isso, porque todos nós somos muito tentados a isso. A aparentar, porque é muito legal se destacar, usar a estratégia certa, falar a coisa certa, se vestir da forma certa, se posicionar da forma certa, criar aquela imagem e você ganhar aquele status, mas isso não vai nos fazer crescer aos olhos de Deus. Ao contrário. Jesus dizia: vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro não tem nada. Por isso virá sobre vocês o juízo. Isso faz meu coração estremecer, porque eu lembro da igreja de Sardes, Apocalipse 3:1, e o Senhor fala para ela assim: você tem fama de que vive. A sua fama está top, mas na verdade você está morta. E a minha pergunta é: você está mais preocupado com a sua fama, com o que pensam de você, ou com o que de fato você é? Cuidado, porque estamos no tempo em que as pessoas acham que ter folhas é suficiente. É como Laodiceia, que dizia de si mesmo em Apocalipse 3:17, eu estou ótimo, eu tenho tudo. E o Senhor falou: você tem o quê? Você é pobre, miserável, cega, nua, você não tem nada. Nós aqui na Lírio temos que ter muito cuidado. Às vezes eu ando por aí e eu percebo que a nossa igreja ganhou alguma repercussão, ganhou alguma fama. Isso é folha. Essa folhagem faz com que muita gente queira vir conhecer, queira se aproximar de nós pastores, cada líder de ministério, cada um irmão que serve aqui no corpo de Cristo. Essa nossa folhagem faz pessoas famintas virem, mas se eles vierem aqui e não experimentarem fruto, sabe o que Jesus disse em João 15:1? Quem está em mim de verdade dá fruto.
Quem diz que está em mim, mas não frutifica, eu vou cortar. Porque é como se falasse, na verdade não está em mim. Está me usando. Está me usando para fazer seu marketing. Gente, o nosso tempo é um tempo que as pessoas estão usando Jesus para fazer seu marketing. A roda gigante da sociedade virou. Hoje ser crente é moda agora. Antigamente ser crente era ridículo. Agora é status. Ter espiritualidade, conhecer a Bíblia, ser uma pessoa diferenciada. Hoje bomba. Isso hoje traz folhagem. Eu vou te falar uma coisa. Diante de Deus isso não vai adiantar. Diante dos olhos de Deus, essas suas folhas não vão impressionar nada. Sabe o que eu acho interessante? Que lá, sabe qual é a primeira árvore que aparece na Bíblia, pelo nome da espécie? Justamente a figueira. Sabe onde ela aparece? Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecam e se percebem nus, o texto fala no versículo 7 que eles pegam folhas de figueira, costuram, se cobrem com folhas de figueira. Olha como isso é simbólico. Eles não têm fruto de Deus mais, pelo contrário, eles estão caídos. Mas tem uma folhagem de figueira. E curiosamente o texto vai nos mostrar que Adão e Eva estão se cobrindo um do outro. Sabe por quê? Porque quando Deus chega, eles não se sentem mais cobertos, eles se escondem atrás dos arbustos. Vou te falar, essa nossa folhagem, né, essa nossa aparência, esse nosso marketing pessoal, que nos esconde dos homens, que impressiona os homens, não impressiona em nada a Deus. Isso não está te cobrindo dos olhos de Deus. Para Deus cobrir Adão e Eva, Deus matou um animal, porque o que cobre pecado é vida, é sangue. E a única cobertura para as nossas vidas é o Cordeiro que foi morto na cruz. É o sangue dele, é por causa dele que nós temos que ter coragem de nos apresentar. Não tenha coragem de... Ele fala, a árvore que diz que está em mim e não frutifica, ele corta. Porque a vontade de Deus é que você dê muito fruto. Ele diz em João 15, todo ramo que de verdade está em mim, frutifica. Dá muito fruto. E meus irmãos, sabe o que é pior? Nesse processo nosso de folhagem que está tão em alta hoje, é que no fundo, esse é um processo terrivelmente arrogante. Permita-me personificar um pouco mais a figueira aqui. Entenda, não era tempo de figos, então era tempo da figueira estar sequinha como todas as outras. Mas aquela figueira estava cheia de folhagem. Estava o que então? Se destacando. Mas perceba que esse é um destaque arrogante e até insubmisso a Deus. Porque em Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem um tempo certo debaixo dos céus, um tempo que Deus estabeleceu para cada coisa. E no versículo 11 diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo certo. E aquele não era tempo de figo. Aquele era tempo das figueiras estarem miudinhas, sequinhas, pianinhas na humildade. Mas tinha um dizendo, não, eu sou diferenciada. Ei, quer aprender a dar figo até no tempo que não é de figo? Arrasta para cima. Se os outros não têm, problema deles, vem aqui que tem. Eu sou diferente, eu sou melhor. E quantos de nós, gente, não estamos lutando para ser diferenciados? Lutando para mostrar que temos algo a mais do que os outros, que nós somos capazes. Mas isso é profundamente arrogante. Porque quem de fato está no Senhor, sabe o que ele disse? Eu frutifico no tempo que Deus permite. Salmo 1 diz que o homem bem-aventurado, ele dá o fruto no tempo certo.
Porque tem tempo na minha vida, tem hora na minha vida que eu não tenho fruto, eu tenho que ser sincero. Tem hora que eu não sei a resposta. Tem hora que eu não tenho o que dar, não tenho o que ensinar, não tenho o que falar, não tenho o que fazer, que eu não sou forte. Mas a figueira arrogante é sempre forte, sempre especial, sempre diferenciada, nunca está mal. E vai criando aquela ideia de diferente e as pessoas ficam, oh, como, oh meu Deus, que figueira é essa? Oh, ela é, pode vir. E tem muita gente assim. E às vezes eu me preocupo com a imagem que eu estou passando. Porque às vezes tem umas pessoas que chegam em mim como se eu fosse uma figueira que tem um fruto o tempo todo. Digo, meu irmão, vigia. Será que eu estou passando essa imagem para você? De que eu sou tão forte assim, tão especial assim? Ou será que você que pensou isso, igual Marília Mendonça dizia, né? Me apaixonei pelo que inventei de você. Espero que não seja eu que estou te passando essa imagem, porque é mentira. Porque eu não sou assim. Nem sempre eu acerto, nem sempre eu tenho força, nem sempre eu tenho a graça necessária. Tem dia que meu galho está seco e eu aceito. Porque tem tempo de galho seco. Tem tempo que eu não tenho fruto. Tem um tempo que eu tenho que chorar e esperar e dizer, Senhor, me renova, Senhor, a minha esperança é que a tua primavera volte na minha vida. A minha esperança é que o inverno não dura para sempre. Mas quando você quer se fazer sempre forte, você é arrogante e quer mostrar uma independência do próprio Deus. Você sempre quer falar, sempre quer ensinar, nunca sai um eu não sei da sua boca. Nunca sai um eu não posso. Eu não consegui. Eu errei. Eu não tenho. Eu não consigo. Mas eu repito, isso também é muito fruto do nosso tempo terrivelmente contaminado por aparência. Porque até isso se ensina hoje. Nunca diga que não sabe. Nunca diga que não tem. Diga, eu vou dar um jeito. Eu vou me virar. Eu vou resolver. Porque hoje você... Irmão, deixa eu falar uma coisa. Tiago fala assim, ó. Tiago 4. Nunca diga eu vou fazer, diga o seguinte, se o Senhor quiser. Tiago fala assim, ó, quem diz eu vou fazer, eu vou realizar, tem uma arrogância diabólica. Eu sou tão encasquetado com isso que eu até exagero às vezes. Você me pergunta assim, Diogo, você vai almoçar meio-dia? Eu falo, se Deus quiser. É sério. Quem sabe se daqui a 20 minutos eu estou vivo ou morto, gente? Quem sabe se meu coração estará batendo? Nos próximos 20 minutos, quem sou eu? Eu sou uma árvorezinha que depende do sol que Ele manda, da chuva que Ele manda, do nutriente da terra. Eu sou uma árvorezinha fraca que está viva pela graça de Deus. Cuidado, ser arrogante, querer se destacar demais, a sempre aparecer, sempre você quer brilhar, sempre você é o melhor. Não! É o Senhor quem nos faz frutificar. Jesus disse em João 15, sem mim nada podereis fazer. Se você dá algum fruto é por causa do Senhor, dê a glória a Ele, dê a honra a Ele, evidencie a sua fraqueza e a glória do Senhor. Diga, Deus é tão bom, que mesmo eu sendo tão fraco, Ele faz frutos brotar na minha vida. Ele frutifica na minha vida. Mas aquela figueira que está sempre cheia de folhas, ela é arrogante. E eu quero encerrar essa mensagem, ó. Eu falei que eu ia mudar nisso também, em nome de Jesus. Vamos evoluir nesse ponto também. Eu quero encerrar. Não, mas creia no Pai, creia também em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que sei. Vamos lá. Preste atenção. Mas tem uma coisa aqui que não encaixa muito bem. Porque se Jesus está usando essa figueira como um exemplo para pessoas que vivem de aparência,
que gostam de impressionar, de se propagar, de atrair outros, mas que não entregam de verdade, por que é que ele depois vai usar essa história para dar uma lição de fé? Para dizer aos discípulos: olha, tudo que vocês pedirem sem duvidar, vocês vão receber. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem uma pergunta que vai te ajudar. Pense comigo. Quando é que uma pessoa pode pedir algo a Deus sem ter dúvidas de que Deus vai fazer aquilo? Por que alguém pode pedir algo assim? Se nós não conhecemos a soberana vontade de Deus completamente. Eu não estou falando de você ter certeza que Deus fará nos detalhes como você imagina. Isso é impossível, geralmente nos surpreende. Mas você tem certeza que o Senhor fará alguma coisa naquele sentido ali, que Ele agirá na direção que você está orando e não na direção contrária. Como alguém pode ter esse tipo de convicção, como Jesus disse? Sabe o que nos ajuda muito? É pegar essa história da figueira e colocar ela em paralelo com João capítulo 15. Porque elas têm um paralelo, uma sincronia perfeita. Perceba, história da figueira. Uma figueira que não dá fruto. Então o Senhor vai e faz ela secar. João 15 começa com o Senhor falando: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Quem está em mim de verdade dá fruto. Quem diz que está em mim não está, e não dá fruto, ele corta. Mesma coisa. Aí vem a história da figueira. O Senhor fala: olha, se vocês pedirem, crendo, receberão tudo. Aí vem João 15. E o Senhor fala no versículo 7. Se vocês estiverem em mim, e minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo o que vocês quiserem e vos será feito. O mesmo João vai escrever em 1 João 5,14 o seguinte: nós temos essa confiança, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que o Senhor está dizendo é que quem realmente está nele vai fazer o pedido. E qual é o pedido? Suspense. Edivan, coloca para mim aqui João capítulo 15, por favor. A gente vai entender melhor aqui agora. Preste atenção, ó. João capítulo 15. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será. Agora olha o versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Coloca o versículo 6 também, Divan, por favor. O 5. O 4. O 3. O 2. E o 1. Então não é nenhum desses. Bota o 9. Bota o 9. O 10. Depois eu vou ver. Mas observe, o 7 e o 8 dá para a gente entender. Que eu queria, tinha um outro que eu queria ver, mas eu vou com calma depois. Mas ele fala no 7, se vocês permanecerem em mim e minha palavra permanecer em vós, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem e vos será feito. E como é o 8? Ó, 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, olha o que ele está falando. Ele falou o seguinte, ó. Peçam que... Ele está falando antes de fruto, ok? Dá fruto, dá fruto, dá fruto. Quem está em mim dá fruto. Quem não está em mim de verdade não dá fruto. Aí no 7 ele dá uma pausa. E se vocês pedirem...
tiver minha palavra em vocês e vocês em mim, pedirão o que quiserem e vai ser feito. Aí no 8 ele volta e diz: meu Pai é glorificado que você dê muito fruto. O que ele está falando? Que quem está nele de verdade tem como maior desejo, isso é expresso na sua oração: Senhor, eu quero dar o fruto que o Senhor quer. Eu quero frutificar segundo o Senhor. É uma pessoa que não está preocupado com aparência, não está preocupado em impressionar, não está preocupado com seu marketing. Ele no fundo, ele anseia por frutificar. Porque ele pede para dar fruto, ele pode ter a convicção de que vai receber, porque ele já sabe que essa é a vontade de Deus. Então ele ora para que essa vontade de Deus se manifeste na vida dele. Essa é a pessoa que dá fruto. Por exemplo, vamos pensar. Eu estou na minha casa e eu estou preocupado com várias coisas, eu estou distraído, estou trabalhando e eu percebo que eu não estou sendo um pai tão presente, tão atencioso, eu não estou educando meus filhos como deveria, eu não estou discipulando as minhas crianças, eu não estou ensinando a elas o caminho do Senhor. Então eu vou orar dizendo: Senhor, eu tenho tanta coisa na vida, tantas pessoas esperam tanta coisa de mim, e pensam, mas assim, Senhor, o que há de mais essencial na minha vida, que é ser um bom pai aqui, ensinar os meus filhos, amar os meus filhos, eu estou falando: Senhor, gera esse fruto em mim. Gente, se eu pedir isso, eu posso ter certeza que o Senhor fará. Por quê? Porque eu estou pedindo segundo a vontade dEle, que é que eu dê o fruto dEle. Agora, se eu estou aqui orando e dizendo: Senhor, oh meu Pai, estou tão preocupado porque o meu botox venceu, Senhor. E sabe, Senhor, todos os meus amigos, nada contra o botox, eu quero fazer, inclusive. Mas observe que se esse é o maior desejo do meu coração, sabe, se a minha aparência, não falo de aparência física não, a minha propaganda: oh Senhor, o que estão pensando de mim, oh Senhor. Se essa é a minha maior preocupação, e não de dar um fruto, significa que eu não estou recebendo da seiva que vem de Deus, do sentimento que vem de Deus, você entende? Lembre do Pai Nosso, que é um modelo de oração. O que é que o Senhor ensina? Ore assim: Pai que está no céu, santo é o teu nome, santificado seja o teu nome, ou seja, adoração, reverência. Aí começa a parte de pedir para a terra. Qual é o primeiro pedido? Qual é o primeiro pedido? Eu quero sua vontade na minha vida. Agora eu lhe pergunto, esse é o seu maior pedido? O pão, que é tão importante, bem depois da vontade dele, do reino dele. Porque o meu maior desejo, quem está de fato no Senhor, quem está recebendo a seiva dele, o ramo que está nele de verdade, a figueira que está realmente recebendo dele, recebe também as vontades dele, os desejos dele, o que vem do coração do Pai. Então, mas que é: Senhor, eu preciso muito frutificar. Nada contra o botox, depois você pediu para frutificar, para ser uma bênção, Deus dá de brinde a você até o botox. Mas isso não é o que ocupa o topo do meu coração. Eu não estou pensando na minha glória. Ó, versículo 8, porque nisso o Pai é glorificado, como que você dê muito. Então você fica agoniado porque você tem pessoas pobres que te cercam e você não faz nada por elas. Que você tem uma família que você não cuida direito. Que você tem amigos para quem você não revela de fato Jesus. Você fica agoniado porque você sabe que muitos te admiram, muitos te aplaudem. Você fala: Senhor, não, o que mais importa não é isso, é que eu frutifique. E quando eu peço tudo que é supérfluo, tudo que é secundário, eu tenho dúvidas. Claro que eu tenho dúvidas. Se eu fizer uma oração: Senhor, oh meu Deus, eu preciso muito que fulaninho me note. Eu tenho confiança nessa oração. Mas se orar: Senhor, eu preciso muito
ser um marido melhor, ser um pai melhor. Eu tenho certeza que Ele está me ouvindo. Eu tenho certeza que Ele está trabalhando na minha vida. Eu tenho convicção de que Ele fará. Por quê? Porque essa é a vontade dEle. Então esse é um bom exame. Você entende? Esse é um bom exame para o seu coração. Qual é o seu maior desejo? Qual é a sua maior vontade? O que é que você ora? O que é que você pede? Você quer mesmo frutificar? Ou você está conformado com folha? Porque tem muita gente que está conformado. Tem muita gente que fala, que nada. O que importa é que pensem que eu sou. O que importa é que eu apareça. O que amedronta ele, o que assusta ele, é alguém achar que ele não é. É alguém pensar mal. Tem gente que fica mal não por fazer o mal, mas porque alguém falou mal dele. Porque alguém não elogiou. Porque se queimou. Sabe? Aí ele teve uma discussãozinha com a esposa ou com o marido na frente de alguém. Aí ele fica endemoniado. Você me expôs. Você me expôs na frente das pessoas. Um mês de amargurado. Mas ele não está nem aí se todo dia ele é grosseiro com a esposa em casa. Se todo dia ela é grosseira com o marido. Isso não importa. O fruto do dia a dia não importa. O que importa é o que estão pensando de mim. Sabe? Mas quando eu de fato estou no Senhor, quando a seiva dele vem em mim, eu fico na verdade até preocupado com o que minhas folhas transmitem. Rapaz, sabe que minha folha está mostrando muito o que eu não tenho ainda? Misericórdia. Senhor, eu quero fruto. Eu quero fruto. Se a minha palavra estiver em você e você estiver em mim, pedireis tudo o que quiseres. É nesse lugar que eu peço sem duvidar. É porque, na verdade, eu estou desejoso de frutificar. Vou lhe perguntar. E se ninguém nunca mais aplaudir nada de bom que você fizer? Se você for proibido de compartilhar algo bom que você fez? Se ninguém te elogiar, se ninguém souber? Se não te der status nenhum, se não te der nada, você quer fazer? Você deseja fazer? Nós temos que pensar, gente, aonde está nosso coração. Uma árvore de Natal, ela é linda, mas ela está morta. Às vezes você pode chegar numa mangueira que tem defeitos, mas a jabuticabeira com defeitos, um galho torto, uma folha velha, um galho retorcido, marcada, manchada. Mas se você chegar no galho e tiver uma manga, uma jabuticaba, ela tem mais valor do que a árvore morta. Quem caminha do nosso lado tem que experimentar um fruto. E esse tem que ser o maior desejo do nosso coração. E quando for esse o desejo do nosso coração, de fato, frutificar, de fato, dar. Nossa alegria foi essa. Quando nossa alegria foi essa, aí chegamos nesse lugar. Que tudo que nós pedirmos será feito. Porque nós vamos pedir a partir do coração do próprio Deus. O que está no coração de Deus está no nosso. O que Deus quer, eu quero. Então você começa a orar para frutificar. E aí o texto fala que aquele que dá fruto, Deus vai limpar para que dê mais fruto ainda. Deus vai cuidar, porque essa é a vontade do Pai, que você dê fruto. Amém, gente? Quero te convidar a ficar em pé comigo em nome de Jesus. Vou te falar uma coisa. Nada contra fazer seu marketing. Marketing é necessário. Sua propaganda é necessária. Mas só tenham cuidado de uma coisa. Cuidado para que você não faça folha mais do que fruto.
Cuidado para que você não chame para si uma atenção que você não deveria receber. Cuidado. Equilíbrio, prudência e verdade. Verdade. Tem muita gente que, se falasse a verdade, perdia os clientes todos. Pastor, se eu falar a verdade, ninguém vai no meu negócio, porque nem eu vou, nem eu acredito. Isso significa que você está fazendo a coisa errada. Porque crente não pode estar vendendo o que não acredita. Nós somos da verdade. Nós somos da verdade. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Quem tem fruto de verdade, ele nem se preocupa muito se vai ter cliente ou não. Sabe por quê? Porque a maior propaganda é de quem come o fruto. A maior propaganda é de quem chega perto de você, experimenta, diz, rapaz, vai ali, aquela árvore seca, não é por fora, chega lá para você ver. Essa pessoa sempre tem a quem servir. Porque o próprio Deus, que é sustentador do universo, vai encaminhando as pessoas, dizendo, vai ali, ó, vai que tem alimento ali, vai que tem alimento ali, vai que tem fruto ali, vai que tem fruto. Quem se preocupa de fato em dar o fruto de Deus, sempre vai ter a quem servir, sempre vai ter a quem abençoar. Mas quem é muita folha, vai chegar uma hora que vai secar. Vai chegar uma hora que vai secar. E vai ficar só na promessa, na promessa, na promessa, na promessa, na promessa. Sabe como essas pessoas vivem, gente? Essas pessoas só de promessa? Elas vivem, tipo, pegando besta. Já viu aquela pegadinha que tem uma galera passando assim, lá de um muro? Aí tem uma galera gritando assim, 22, 22, 22, 22. Aí uma pessoa vai, olha, depois do muro, o cara dá uma torta na cara dele. Aí a galera grita, 23, 23, 23. É a galera da folha. Por que ele sempre tem gente ali? Porque sempre tem gente nova que vai ser enganada. Está sempre, mas quem tem fruto, meu amigo, ele fideliza. Quem tem fruto, eu provei, eu conheço, eu caminho, eu cheguei perto. Você entende? É uma essência diferente de vida. Então, nós somos convidados por Deus a dar fruto. Primeiro o fruto do Espírito, amém, gente? O fruto de Deus. E em qualquer coisa que nós fizermos, verdade, porque verdade faz parte do fruto de Deus na nossa vida. Então, hoje eu quero te convidar a orar e falar, Senhor, sabe de uma, eu quero esquecer um pouco o que pensam de mim, eu quero o Senhor frutificar. Qual é o fruto que eu tenho que gerar? Qual é o fruto que o Senhor espera de mim? Qual é o fruto? Tem gente que é tão legal na internet, mas é tão intragável em casa. Qual é o fruto que Deus espera de você? Ore hoje, peça ao Senhor, porque Ele é poderoso para nos regar, para nos nutrir, para mandar o sol sobre as nossas vidas. Ele é poderoso para nos fazer frutificar. E dessa frutificação, você pode ficar tranquilo. Para encerrar, lembrei uma coisa aqui agora. Eu falei a você que eu sou complicado. É igual José. José, lá em Gênesis 49, José é comparado Jacó com uma árvore frutífera. Essa é a imagem de José. Jacó diz, José é uma árvore frutífera. Aleluia. E José frutificava onde estava. José, como escravo, dava fruto. José, preso na cadeia, dava fruto. Aí José um dia chegou pro carcereiro e falou assim, pro copeiro e falou assim, olha, quando você estiver lá diante de Faraó, fala de mim. Fala de mim. Faz um marketing meu. Eu até entendo ele, mas o cara esqueceu dele.
Entretanto, chegou um dia que o faraó precisou daquele fruto. Aí o cara diz, eu sei quem dá. E o próprio Deus, por causa da frutificação de José, o coloca naquele lugar estratégico para a glória de Deus, para o bem do Egito, do mundo antigo, especialmente do povo de Israel que viria. Irmão, se concentre em dar o fruto. Vou lhe falar uma coisa: se você tiver que ser promovido, Deus fará. Deus fará. Deus fará. Se concentre com humildade a dar um fruto verdadeiro, genuíno, um fruto de Deus, de amor, de graça, de misericórdia. Se concentre nisso. E quando não for tempo de frutificar, diga, não tenho nada, não sei nada, não posso nada, sou fraco, estou seco, esperando a misericórdia de Deus para me renovar. Amém? Vamos orar essa canção que os irmãos prepararam? Vamos orar? Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura, Senhor. Restaura o meu ser. Aleluia. Para o teu louvor. Oh, Senhor, nos ajuda. Senhor, estou aqui Tem misericórdia, Senhor. para te adorar. Oh, meu Pai. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Oh, Senhor. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua Flua em oh, mim meu Pai. como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Meu Pai, o Senhor é o agricultor, o Senhor é o dono de toda a plantação, Senhor. Todas as árvores da terra são tuas, todas as pessoas são tuas, e o Senhor nos criou para os teus santos propósitos. E muitas vezes nós estamos só preocupados em aparentar, Senhor, dando folhas e folhas e folhas. E talvez se o Senhor viesse hoje buscar fruto, não encontraria. E talvez no teu juízo nós teríamos que secar, Senhor. Mas nós não queremos ser figueiras que só aparentam. Nós queremos que nossos galhos velhos, nossos galhos frágeis, por causa da tua essência em nós, deem fruto, Senhor. Que as folhas sejam as que o Senhor quiser, mas que
o fruto esteja lá. Que assim como numa figueira, antes de folha, começa a ter fruto, assim também seja em nossas vidas, Senhor. Pai, nos ajuda a frutificar, para que quem chega perto se alimente, Senhor. Porque às vezes quem está do nosso lado está com fome, quem está longe está impressionado, quem está do lado está com fome. Ó Senhor, muda isso, Pai. Que a nossa prioridade seja alimentar quem está perto, Senhor, com o fruto nutritivo, o figo que traz saúde. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Não queremos ser cortados, queremos ser limpos para frutificar mais ainda. Que esse seja o nosso maior desejo, frutificar. Que oremos todos os dias para frutificar mais e mais e mais, porque nisso o Senhor é glorificado. Nos ajude, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, consolação e comunhão no Santo Espírito seja sobre você, sobre a sua casa, e que você dê muito fruto para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe e te dê uma boa semana.